Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Estou gravando esse paz e bem depois de saber da notícia da Páscoa do querido Gustavo Gutierrez. Todos nós sabemos que nós temos uma missão a cumprir nesta vida que Deus nos dá. E o Padre Gustavo cumpriu com louvor essa missão. Eu confesso que não consegui dormir bem depois que recebi a notícia. E fui buscar na minha biblioteca alguns livros do Gustavo que me acompanham na minha caminhada, no meu discernimento teológico. E como esse peruano produziu, como que ele incentivou a todos nós que somos teólogos, teólogas da libertação, são livros que eu sempre uso, não estão lá empoeirados, né? Cinquentenário, Teologia da Libertação, Perspectivas. Beber em seu próprio poço, sobre a espiritualidade da libertação, sobre a mística da libertação. A pergunta sempre atual: onde dormirão os pobres? Um dos livros completos, ou um dos mais completos, sobre Bartolomeu de Las Casas, Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, o pensamento de Bartolomeu de Las Casas. E o mais recente, escrito a 4 mãos, muito criticado. Esse livro foi muito criticado porque foi escrito com o ex-prefeito da Santa Inquisição, do Santo Ofício, da Congregação para a Doutrina da Fé, Gerard Ludwig Miller, ao lado dos pobres, Teologia da Libertação. São livros que eu sempre estou visitando. São livros que me acompanham. Meu coração está despedaçado. Deram a Gustavo o título de pai da teologia da libertação. Mas ele, nas conversas que nós tivemos, quando eu perguntei isso a ele, se ele se sentia bem com esse título, ele sorria e dizia que
era apenas um título. Que o importante era a libertação do povo. É o amor pelo povo. Difícil dizer adeus para uma pessoa tão próxima, mesmo estando longe, porque Gutierrez, com seu jeito simples, com seu jeito profundo de falar, de se preocupar, fez com que a teologia da libertação, claro, não fez isso sozinho, tiveram outros e outras que o ajudaram nessa construção, mas ele simboliza essa fraternura da teologia da libertação. Ele não foi condenado, tá, gente? O Papa João Paulo II, o cardeal Joseph Ratzinger, até que tentaram condená-lo, mas não conseguiram. Não conseguiram. Recentemente o Papa Francisco o recebeu em Roma, conversaram. É bonita aquela foto do Papa sorrindo para Gustavo. Mas esse é o caminhar da vida, né? Esse é o caminhar da vida. A gente busca realizar tudo de bom enquanto estamos aqui. E o Gustavo fez isso, seus livros, seus ensinamentos, suas palestras que estão aí na internet, mostram o retrato de uma pessoa amorosa e que se dedicou de corpo e alma à defesa da vida. Um grande exemplo que nós precisamos seguir. Levar em frente a teologia da libertação, levar em frente a espiritualidade da libertação, e defender a vida com amor. Com amor. Eu vou sentir muita falta de Gutierrez, pois era uma pessoa que não nos deixava dormir em paz.
Quando eu, Edivar e Marcelo Barros estávamos organizando o box, 50 anos de teologias da libertação, Marcelo Barros ficou responsável para convidar Gutierrez. Eram amigos íntimos, eram irmãos de fato. Marcelo me conta que certa vez em algum aeroporto da América Latina, nessas trocas, né, de avião, o Gustavo ficou esperando o Marcelo para dar um abraço nele. Esse era o Gustavo. E aí, gente, o Marcelo ficou responsável por fazer o contato com Gutierrez, para que ele pudesse apresentar o box, né? Mas não foi possível. Não foi possível. E sendo assim, nós fizemos aqui uma homenagem logo na primeira parte, né, no livro 1, quando abrimos a parte 1, chamada Memória da Caminhada da Teologia da Libertação. E colocamos aqui uma poesia que Pedro Casaldáliga fez para ele. Eu vou tentar ler. E aí vocês me perdoem se eu chorar. A Gustavo Gutierrez, mestre espiritual nos altiplanos da libertação, por seu itinerário latino-americano, beber no próprio poço. Pedro Casaldáliga. E esse poema se encontra no livro Espiritualidade da Libertação, de Pedro Casaldáliga e José Maria Vigil, da coleção Teologia e Libertação. Tomo 9, série 3, de 1993. O poema é Perguntas para subir e descer o Monte Carmelo. Por aqui já não há caminho, até onde não haverá. Se não temos seu vinho, a xixa não servirá. Chegarão a ver o dia os que conosco vão. Como faremos companhia se não temos nem pão? Por onde ireis até o céu se pela terra não ides? Para quem ides ao Carmelo, se subis e não desceis? Curarão velhas feridas,
as azeiteiras da lei? São bandeiras ou são vidas as batalhas deste rei? É na cúria ou na rua que se desenvolve a missão? Se deixais que o vento cale, o que ouvireis na oração? Se não ouvis a voz do vento, que palavra levareis? Que dareis por sacramento, se não vos dais no que dais? Se cedeis ante o império, a esperança e a verdade, quem proclamará o mistério da inteira liberdade? Se o Senhor é pão e vinho, e o caminho por onde andais, se ao andar se faz caminho, que caminhos esperais? Pedro Casaldáliga. Pedro Casaldáliga. Hoje eu só quero rezar por esse meu irmão querido. Sei que ele já deve estar dando rezada ao lado de Jesus. Até porque o humor de Gutierrez era fantástico. E eu quero acreditar que ele fez muito bem tudo aquilo que fez. Hoje é um programa mais silencioso, né? Pra gente lembrar. Todo mundo tem uma frase, um livro, um momento com Gustavo Gutierrez. Mesmo sem querer, Gustavo sempre aparece na nossa vida, né? Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui no livro um momento do Gustavo nessa nossa longa história da teologia da libertação. Em 2012 nós participamos de um congresso continental de teologia que aconteceu de 7 a 12 de outubro na Unicinos. Esse congresso celebrava os 50 anos do Concílio Ecumênico Vaticano II e automaticamente os 40 anos da teologia da libertação. E a universidade, os jesuítas sofreram uma pressão assim de Roma, querendo que cancelassem o congresso.
por parte da arquidiocese, da diocese onde estava situada a Unicinos, né? Novo, que é a diocese de Novo Hamburgo. Bom, o clima era pesadíssimo. Nós, quando chegamos lá, tinha mais de 700 pessoas no auditório. A gente achava que ia ser todo mundo preso, excomungado, porque o negócio foi... Gutierrez não pôde vir nesse. Gutierrez não pôde vir, estava nos Estados Unidos e fez a palestra via internet, online. E o objetivo do congresso naquele momento não era fazer um balanço da trajetória da teologia na América Latina. O que era mais urgente era olhar para o futuro, olhar muito para o futuro. Então se pensou um congresso prospectivo, que se questionaria sobre os futuros desafios e tarefas da teologia na América Latina, a partir do novo contexto cultural, social, político, econômico, ecológico, religioso, eclesial, globalizado e excludente. Essa história está aqui, né? No volume 1 dos 50 anos de Teologias da Libertação. E aí vem a partezinha que eu estava procurando. Esse texto é do José Oscar Beoso, amigo querido também. Interrogado sobre quais seriam os novos desafios que se apresentam à fé hoje, Gustavo Gutierrez, o pai da Teologia da Libertação, respondeu: poderíamos dizer, sem nenhuma pretensão de exaustividade e deixando de lado matizes importantes, que a fé cristã e o anúncio do Evangelho confrontam-se hoje com 3 grandes desafios: o do mundo moderno e o da chamada pós-modernidade, a pobreza de 2/3 da humanidade e o pluralismo religioso e, consequentemente, diálogo interreligioso. Então você vê que Gustavo sempre antenado às necessidades do mundo e atenta aos sinais, né? O importante é que estava ali presente no telão, me lembro dele no telão, e a alegria do povo reunido que queria ouvi-lo. E foi uma emoção muito grande, né? Foi uma emoção muito grande ouvir o Gustavo, ouvi-lo. A gente não queria parar de ouvi-lo, mas o congresso termina, nós voltamos para nossas casas e 3 anos depois, em BH, aí sim, o padre Gustavo Gutierrez aparece. Eu tive a oportunidade de conversar um bom tempo com ele, tirar fotos, inclusive com essa camisa que ele achou muito bonita, com esse colar que eu ganhei de uma amiga de Manaus. E falamos de muita coisa naquela noite animada do Congresso, também continental de Teologia, onde estavam presentes ali todos
quase todos os teólogos da libertação. Estavam presentes as teólogas também. E foi um momento que ele me disse: olha, eu li o seu livro publicado pela Ameríndia, que é esse livrinho aqui, ó. Espiritualidade da Libertação Juvenil. Esse foi publicado pelo CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Então, a Ameríndia fez a tradução para o espanhol. E ele me elogiou muito, gostou muito do livrinho em si, simples. Recomendo quem ainda não conhece. E na página 98, eu coloquei uma fala do Gutierrez, que está no Beber em Seu Próprio Poço, quando ele afirma: a espiritualidade é um caminhar em liberdade segundo o espírito de amor e de vida. Essa caminhada tem seu ponto de partida em um encontro com o Senhor. Dá-se aí uma experiência espiritual que faz essa liberdade brotar e lhe dá sentido. O encontro é marcado pela iniciativa divina. No início de um itinerário espiritual, sempre há uma experiência espiritual. Posteriormente, essa vivência é refletida e proposta a toda a comunidade eclesial como uma maneira de sermos discípulos de Cristo. Portanto, a espiritualidade não é, como se diz às vezes, o campo de aplicação de determinada teologia. A experiência espiritual é o terreno no qual a reflexão teológica lança raízes. A compreensão intelectual permite aprofundar o nível da vivência da fé, que sempre é prévio e frontal. Recorda-nos Santo Anselmo, em um célebre texto: Senhor, não tenho a intenção de penetrar em tua profundidade, porque minha inteligência não poderá de modo algum esgotá-la. Desejo, porém, em certa medida, compreender algo de tua verdade que meu coração crê e ama. Não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Pois estou seguro de que se não cresce, não compreenderia. Na raiz de toda espiritualidade, existe uma experiência determinada, feita por pessoas concretas que vivem um tempo bem preciso. Experiência pessoal e simultaneamente comunicável aos outros. Na vida da igreja, as grandes espiritualidades são mantidas mediante a volta periódica às suas fontes. A imagem do poço de água torna-se sugestiva nesse tema, pois a espiritualidade é como a água viva que surge do fundo da experiência de fé. Beber em seu próprio poço é uma experiência espiritual no sentido mais forte da expressão. É viver o tempo do Espírito em conformidade com ele. Obrigado, Gustavo Gutierrez. Agora é com a gente. Levar em frente a teologia da libertação e a espiritualidade da libertação. Que você aí, nos braços de Deus, continue nos ajudando. Até
Até breve, meu querido. Um grande abraço. Paz e bem. Vida longa e próspera.